Queridão, vem cá. Você sabe diferenciar uma peça de relaxamento de prisão em flagrante para uma peça de liberdade provisória? Você sabe diferenciar uma peça de revogação de prisão preventiva para uma peça de relaxamento de prisão preventiva? Sabe não? Você sabe diferenciar uma peça de relaxamento de prisão temporária de uma peça de revogação de prisão temporária? Não sabe não? Olha só, nessa aula, ao final dela, eu tenho certeza que se você prestar bem atenção no que eu vou dizer aqui hoje, você sairá sabendo identificar todas essas 6 peças que eu acabei de citar para você, tá? Então pega aí teu caderno, pega aí o teu material, pega teu cafezinho que nós iremos ter uma aula supimpa hoje, né? Como diria o meu falecido avô. Então se prepara que vem aula boa pela frente. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Direito Processual Penal, especificamente a aula 3 do nosso mini curso, especificamente a aula 3 do nosso módulo de processo penal. Sim, módulo de processo penal, onde trataremos aqui nessa aula das peças de liberdade. Evidentemente que eu não vou ensinar vocês, né, a minutar uma peça de liberdade, até porque isso aqui é um curso para a primeira fase. Você ainda, repito, ainda não está na segunda fase. Segunda fase, lá no Método Prodígio, nós vamos ensinar você a redigir todas as peças prático-profissionais, inclusive essas peças de liberdade. Aqui nessa aula, a missão, a finalidade, a única coisa que a gente visa aqui é fazer você identificar quais são essas peças de liberdade, porque é assim que o seu probleminha, que a FGV vai colocar para você na sua prova. Basicamente, ela traz uma situação, um caso prático profissional, e lá nas alternativas ela vai mostrar para você algumas situações e você tem que identificar qual que é a peça de liberdade adequada àquele caso, tá? Então é basicamente isso. Então, a nossa missão aqui é fazer com que você identifique essas peças prático-profissionais, que são basicamente 6 peças de liberdade. E essa aula aqui está diretamente relacionada com a aula anterior, que é a aula sobre prisões cautelares. Então, se você não assistiu ainda a aula sobre prisões cautelares, que é a aula de número 2, meu irmão, sai daqui agora. Nem sei o que você está fazendo aqui. Sai daqui e vai lá para a aula 2, porque é indispensável. Sem você entender aquilo, você não vai entender isso aqui não, tá? Nem adianta, nem adianta. Vai lá, aprende, depois você volta aqui, beleza? Recadinhos rapidinhos, tá? Aqui embaixo tem os nossos materiais, baixa aqui a apostila para você acompanhar tudo aquilo que eu vou falando para vocês, inclusive na apostila, além de esquemas didáticos, temos ainda questões do exame de ordem para você resolver. E agora que eu percebi que eu tô com camisa preta embaixo do blazer, tô parecendo mágico de televisão, né? Acho que não foi uma boa ideia não, prefiro a camisa branca. O que isso tem a ver com a aula, né? Absolutamente nada, estou viajando aqui. Aqui embaixo também tem os nossos links para os grupos, para o grupo, melhor dizendo, do Telegram. Tem também o link para o sorteio das bolsas do Método Prodígio. Então, se você vai fazer a segunda fase em Direito Penal e quer ser um aluno pró sem pagar nada, na faixa, entra aqui embaixo no post, no link que vai te direcionar ao post do sorteio. Siga as nossas redes sociais e você já sabe, né? No final, se gostar da aulinha, deixa aquele comentáriozinho top aqui no final. Belezinha? Bora pra aula. Seguinte, quando falamos em peças de liberdade, falamos em 6 peças de liberdade. Daqui a pouco veremos quais são essas peças. Algumas peças serão cabíveis em situações de ilegalidade da prisão cautelar, e outras peças serão cabíveis em situações de desnecessidade da prisão cautelar. Então por isso que é muito importante que você tenha entendido o que são prisões cautelares, porque se você não souber quais são as espécies de prisão cautelar, de prisões cautelares, você não saberá, por consequência, quais peças você vai utilizar para atacar essas prisões quando forem ilegais ou desnecessárias, tá? Então, antes de entrar nas espécies de peças de liberdade, eu preciso que você entenda que, basicamente, quando estamos diante de uma prisão cautelar, essa prisão poderá ser ilegal ou desnecessária. As duas situações darão causa a uma peça de liberdade. E eu preciso que você saiba diferenciar desnecessidade de ilegalidade, porque essa diferença ela vai resultar na peça adequada, né? Existem peças que são cabíveis de ilegalidade e peças que são cabíveis de desnecessidade.
Quando nós falamos de ilegalidade, nós falamos em situações mais claras, né, de evidentes contrariedades, de evidente contrariedade da norma em relação ao fato, a uma contrariedade expressa, né? A lei diz uma coisa e o fato é bem diferente do que aquilo que a lei exige, né? Aqui na ilegalidade, pessoal, são situações mais fáceis de se identificar, são situações de tudo ou nada, situações que não admitem um grau interpretativo, são situações que não são tão subjetivas assim, né? É tudo ou nada, ou é ilegal ou não é ilegal, ou seja, legal. Já nas situações de desnecessidade é um pouquinho mais complicado, porque é mais subjetivo, né? Existe uma margem maior de interpretação, existe uma subjetividade maior, né? Existe uma abstração maior e uma discricionalidade maior por parte do magistrado. Quando nós estamos diante de uma hipótese de ilegalidade, é evidente, né? Nós batemos o olho na prisão, nós sabemos que é ilegal. Agora, em relação à desnecessidade, é um pouquinho diferente, porque essa desnecessidade não é tão manifesta assim, né? A grande verdade, pessoal, é que em relação a essa diferenciação de ilegalidade para desnecessidade, existe uma zona cinzenta, né? Não é tão fácil assim você identificar o que é ilegal e o que é desnecessário, né? Existe aqui uma zona cinzenta e a lei não traz pra gente um rol com aquilo que é desnecessário ou aquilo que é ilegal, né? Então, com base nessas afirmativas que eu acabei de falar para vocês, onde uma é mais evidente, outra é mais subjetiva, onde em uma, por exemplo, na desnecessidade existe um grau maior de discricionalidade por parte do juiz, enquanto na ilegalidade é tudo ou nada, essas evidências, né, essas informações, elas servem de parâmetro para você verificar no caso concreto o que é ilegal e o que é desnecessário. A grande verdade é que nós veremos aqui nessa aula quais são as principais hipóteses de desnecessidade e as principais hipóteses de ilegalidade, tá? O ideal é que você anote aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre esses parâmetros, para que você, depois da aula, após verificar todas essas hipóteses que eu vou passar para vocês consigam comparar essas hipóteses com esses parâmetros, porque fica mais fácil de identificar. Então, quando você lê várias vezes essas hipóteses, você acaba entendendo a lógica por trás delas, tá? Então, basicamente, essa é a explicação inicial. Sei que eu fui um pouco enrolado aqui, mas você vai entender a partir de agora com os exemplos. Então, olha só, dessa lógica de ilegalidade e desnecessidade, nós interpretamos que existem 6 possíveis peças de liberdade. Então, para cada tipo de prisão cautelar, que são 3, existirão 2 peças de liberdade. Uma para atacar a ilegalidade e outra para atacar a desnecessidade dessa prisão. Isso nos faz concluir que existem 6 peças de liberdade, que são basicamente essas 6 peças que aparecem aqui para vocês, né? Então, cada prisão cautelar será atacada por 2 peças, uma para atacar a ilegalidade e outra para atacar a desnecessidade. Por isso, teremos uma peça de relaxamento da prisão preventiva e outra peça de revogação da prisão preventiva, uma peça de relaxamento da prisão temporária e outra peça de revogação da prisão temporária. Então, sempre que você estiver diante de uma ilegalidade, a peça cabível é relaxamento. Repetindo, sempre que você estiver diante de uma ilegalidade, e essas hipóteses veremos daqui a pouco, ilegalidade é relaxamento. Prisão ilegal, você relaxa. Não importa que tipo de prisão é, se é em flagrante, se é temporária, se é preventiva, prisão ilegal, você relaxa. Peça de relaxamento. Agora, se essa prisão ela é desnecessária, você não vai se utilizar de uma peça de relaxamento, você vai se utilizar de uma peça de revogação, tá? Então, relaxamento para ilegalidade e revogação para desnecessidade. Por isso que cada prisão cautelar tem 2 tipos de peça. Essa lógica de relaxamento e revogação, ela só é excepcionada em relação à prisão em flagrante. Na prisão em flagrante, sim, nós teremos a peça de relaxamento de prisão em flagrante para prisão em flagrante ilegal. Mas no que diz respeito, por exemplo, a uma possível prisão em flagrante desnecessária, que não existe
esse termo, né, nós temos, na verdade, a peça de liberdade provisória. Por quê? Porque não existe uma situação de desnecessidade da prisão em flagrante. Só é desnecessária uma prisão que é decretada. A prisão em flagrante não é decretada, ela simplesmente acontece quando deve acontecer. O que é desnecessário aqui em relação à prisão em flagrante é a sua conversão de flagrante para preventiva. Então, nessas situações onde a conversão do flagrante para a preventiva for desnecessária, teremos uma peça de liberdade provisória. Mas, no que diz respeito ao resto, é essa lógica que eu acabei de dizer para vocês. Então, a prisão em flagrante, se for ilegal, nós atacaremos ela por meio de uma peça chamada relaxamento da prisão em flagrante. Se essa prisão em flagrante for tiver como desnecessária a sua conversão para a prisão preventiva, nós atacamos essa situação, essa prisão, como a peça de liberdade provisória, tá? Essa aqui é a exceçãozinha. Já aqui, na próxima, nós entramos no campo da regra, ou seja, em relação à prisão preventiva. Se essa prisão preventiva for ilegal, nós atacaremos essa prisão preventiva com uma peça de relaxamento da prisão preventiva. Se essa prisão preventiva for desnecessária, veremos essas hipóteses daqui a pouco, nós atacaremos essa prisão preventiva com a peça de revogação da prisão preventiva, beleza? Agora, em relação à terceira espécie de prisão cautelar. Se essa prisão cautelar, no caso, a prisão temporária, for ilegal, nós utilizaremos a peça de relaxamento da prisão temporária. Se essa prisão temporária for desnecessária, nós nos utilizaremos de uma peça de revogação da prisão temporária. A nossa aula aqui, pessoal, a partir de agora, então, será basicamente eu tratando com vocês as hipóteses de ilegalidade e desnecessidade de cada uma dessas prisões cautelares. Então, eu vou trazer para vocês as hipóteses de relaxamento de prisão em flagrante, as hipóteses de liberdade provisória, as hipóteses de relaxamento de prisão preventiva, as hipóteses de revogação da prisão preventiva e assim por diante, tá? Mas lembrando que eu vou trazer aqui as principais hipóteses, né? Então, além daquelas mais cobradas pelo exame de ordem, eu também trago para vocês aquelas que eu julgo importantes, que eu acho que poderão ser cobradas no futuro ou nessa próxima prova da OAB, ok? Mas sempre lembrando que não vou esgotar aqui a matéria, não vou esgotar o conteúdo. Começando pela prisão em flagrante, especificamente sobre a sua ilegalidade. Então, se você está diante de uma prisão em flagrante ilegal, você ataca essa prisão em flagrante ilegal com a peça de relaxamento da prisão em flagrante. Professor, quais são as hipóteses de ilegalidade? Vou mostrar aqui para vocês as principais hipóteses de ilegalidade, ou seja, prisão em flagrante ilegal. Lembre-se de que são hipóteses mais manifestas, né, de tudo ou nada, sem muita subjetividade, sem muito subjetivismo, algo mais tudo ou nada mais exato, né, ao contrário do que ocorre com a desnecessidade, que é mais subjetiva. Então vamos à primeira hipótese de relaxamento de prisão em flagrante, a primeira hipótese de ilegalidade, né? Então será ilegal a prisão em flagrante quando ela for realizada fora das hipóteses de flagrante previstas lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Vimos na última aula, quando nós tratamos da prisão em flagrante, que o artigo 302 do Código de Processo Penal arrola pra gente lá quais são as espécies de flagrante, né? Então, se não for uma situação que está configurada como flagrante propriamente dito, aquela prisão não será legal, será uma prisão em flagrante ilegal, né? Prisão tem que ser ou em flagrante ou tem que ser escrita, prévia e fundamentada, emanada por órgão competente, emanada por juiz competente. Então, se a autoridade policial não está em situação de flagrante, não percebeu a situação de flagrante e não tem um mandado judicial, não tem por que prender em flagrante. Se prender é prisão ilegal, prisão em flagrante ilegal e, portanto, deve ser relaxada. Você se utiliza, então, de uma peça de relaxamento de prisão em flagrante. Segunda hipótese, inobservância das formalidades previstas lá no artigo 304 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 304 do Código de Processo Penal, ele prevê algumas formalidades que deverão ser tomadas quando a autoridade policial prender o sujeito em flagrante. Se, eventualmente, essas formalidades não forem observadas, estaremos diante de uma prisão
em flagrante ilegal que deve ser atacada com a peça de relaxamento de prisão em flagrante. O que diz então o texto do artigo 304? Olha só, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura. Olha só, vai colher a assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso, né? Tem que ter esse recibo. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharam. Tem que ouvir as testemunhas que acompanharam esse ato de prisão, né? Olha só, temos 3 formalidades já, né? E ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas. Mais uma formalidade. Lavrando a autoridade ao final o auto, né? Então perceba que esse artigo, o 304, ele prevê uma série de formalidades. Se uma delas estiver ausente na sua prova, você trabalha qual peça? Exatamente, relaxamento da prisão em flagrante. Vamos à próxima situação. Aqui é mais uma situação, eu até babei aqui, não sei se pegou na câmera, né? Mas pode deixar, não corta não, eu gosto da realidade. Seguinte, inobservância das formalidades previstas no artigo 306 do Código de Processo Penal. Aqui é mais um artigo que vai trazer pra gente algumas formalidades que devem ser realizadas na situação do flagrante, de modo que se não forem observadas, estaremos diante de uma hipótese de relaxamento de prisão em flagrante. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, né? Então, se o teu caso prático profissional, se a tua questãozinha narrar, se o enunciado narrar que o sujeito ele foi preso em flagrante, mas não foi comunicada essa prisão aos familiares, ao juízo, ao Ministério Público, trata-se, portanto, de prisão em flagrante ilegal que deve ser relaxada. Para isso, você se utiliza da peça de relaxamento de prisão em flagrante. Próxima hipótese: não realização de audiência de custódia dentro do prazo legal, sem motivação idônea, né? Segundo o artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que diz basicamente o seguinte: transcorridos 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva. Então, o sujeito foi preso em flagrante, a audiência de custódia deve ser realizada no prazo de 24 horas. Por quê? Porque é na audiência de custódia que o juiz vai analisar a situação do réu e vai decidir se vai converter esse flagrante em prisão preventiva, vai decidir se vai homologar esse flagrante, vai decidir se vai conceder, por exemplo, a liberdade provisória. E se essa audiência de custódia não for realizada no prazo de 24 horas a partir da prisão do sujeito, teremos uma hipótese de ilegalidade. Mas, atenção, atualmente, no dia de hoje, né, e hoje estou gravando essa aula em dezembro de 2020, atualmente, hoje, nesta data, este dispositivo se encontra com eficácia suspensa em virtude do deferimento de uma medida cautelar dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, o Supremo está analisando alguns dispositivos que foram inseridos no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, e dentre esses dispositivos está justamente o parágrafo 4º do artigo 310. Então, atualmente, por conta de uma medida cautelar, esse dispositivo está com eficácia suspensa. Então, só no julgamento definitivo desta ADI saberemos o destino desse dispositivo aqui. Então, provavelmente, no seu exame de ordem, é pouco provável, né, que exista a cobrança desse dispositivo especificamente, ok? Então vimos aqui as hipóteses de relaxamento da prisão em flagrante. Podemos passar então para as hipóteses de liberdade provisória. Só lembrando que, pela lógica apresentada inicialmente, se estamos diante de uma situação de desnecessidade, a peça adequada, a peça cabível é revogação, não é? É o que ocorre com as outras prisões cautelares. Só que aqui na prisão em flagrante temos uma situação peculiar, uma situação de exceção. Então aqui nesse caso não teremos
por exemplo, uma peça de revogação da prisão em flagrante. Por quê? Você só revoga aquilo que é decretado. Você decreta e você revoga o que foi decretado. A prisão em flagrante não é decretada. Então você não pode revogar, né? Ela simplesmente acontece quando deve acontecer. Então, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer que o flagrante seja legal, tá? Não se configura aquelas hipóteses, não se configuram aquelas hipóteses de flagrante ilegal que vimos anteriormente. Mas pode ser que essa prisão em flagrante seja uma situação na qual a sua conversão para uma prisão preventiva seja desnecessária. Por quê? Quando o juiz ele recebe o auto de prisão em flagrante, lá na audiência de custódia, ele vai decidir o que vai fazer com esse sujeito, né? Ele pode relaxar a prisão quando for ilegal, que não é o caso. Ele pode converter para a prisão preventiva quando estiverem presentes os pressupostos, ou ele pode conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Mas ele vai conceder essa liberdade provisória quando for desnecessária a sua conversão para a prisão preventiva. Então, sim, o juiz pode converter a prisão em flagrante para a prisão preventiva, mas quando for desnecessária essa necessidade de conversão, porque não existem aqueles pressupostos da preventiva previstos lá no 312, nós vamos usar o quê? Uma peça de liberdade provisória. O juiz ele vai conceder a liberdade provisória. Então, o pedido que você deve fazer nessas situações de legalidade da prisão em flagrante, mas de desnecessidade da sua conversão para a preventiva, é justamente a liberdade provisória, né? Aqui nós utilizaremos essa peça de liberdade provisória. E esses atos do juiz, né, essa necessidade, essa tomada, melhor dizendo, essa tomada de decisão do juiz, quando estiver na posse do auto de prisão em flagrante, está toda prevista aqui no artigo 310 do Código de Processo Penal. Olha só, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do MP. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente fazer o quê? Primeiro, relaxar a prisão se for ilegal, ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando estiver presente, né, quando estiverem presentes os pressupostos da prisão preventiva, ou 3, né, quando não for o caso das últimas duas, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então aqui é a situação de prisão em flagrante legal, mas conversão desnecessária. E quando ela será desnecessária? Exatamente, quando estiverem ausentes os pressupostos lá do artigo 312, são os pressupostos da prisão preventiva, fumus commissi delicti e periculum libertatis, né? São os pressupostos da preventiva previstos lá no artigo 312. Então, se não tem esses pressupostos, não tem por que você converter o flagrante para a preventiva, e a peça que você deve utilizar é peça de liberdade provisória. Belezinha? Seguinte, deixando de lado a prisão em flagrante, passamos então para o estudo da prisão preventiva, ou melhor dizendo, as peças que nós utilizaremos para quebrar a prisão preventiva, seja revogando ou relaxando. Em primeiro lugar, veremos aqui as hipóteses de relaxamento da prisão preventiva. Então estaremos diante de hipótese de relaxamento da prisão preventiva quando esta prisão preventiva for ilegal. Sendo ilegal, a peça é relaxamento de prisão preventiva. Sendo desnecessária, a peça é de revogação da prisão preventiva. Beleza? Então, quais são, melhor dizendo, as hipóteses de ilegalidade da prisão preventiva? A primeira delas é a prisão preventiva que é decretada de ofício, seja na fase investigativa, ou seja, na fase judicial, seja no processo, seja na ação penal, tá? Vimos na última aula que após o advento do pacote anticrime, não é mais possível que o juiz decrete de ofício a prisão preventiva, tá? Então, se ele fizer isso, decretar de ofício a prisão preventiva, tal como veda o artigo 311 do Código de Processo Penal, estaremos diante de uma hipótese de prisão preventiva ilegal que deve ser, portanto, atacada pela peça de relaxamento da prisão preventiva, ok? Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese
prisão preventiva decretada fora das hipóteses de admissibilidade que estão previstas lá no artigo 313. Na última aula nós vimos que para decretar a prisão preventiva precisa, né, que esteja presente ou os pressupostos da sua decretação, bem como, não ou, tá? Falei ou, mas não é uma relação alternativa, é uma relação aditiva. E também que seja uma relação que esteja configurada como uma das hipóteses de admissibilidade. Então, se não for uma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 313, estaremos diante de uma prisão preventiva ilegal, que por consequência deve também ser relaxada, e a peça utilizada para tanto é a peça de relaxamento da prisão preventiva, tá? Então, nós vimos o artigo 313 já na aula anterior e não vou tratar sobre ele aqui, tá? Então busque ele nos seus materiais e faça a leitura novamente desse dispositivo que é muito importante. Próxima hipótese de ilegalidade: prisão preventiva decretada quando o agente praticou o crime acobertado por alguma excludente de ilicitude, né? Então, se o sujeito ele praticou o crime, mas ele praticou o crime mediante, se utilizando de uma excludente de ilicitude, por exemplo, a legítima defesa, ele foi preso preventivamente por conta disso, estamos diante de uma hipótese de prisão preventiva ilegal e, portanto, deve ser relaxada, e a peça utilizada é a peça de relaxamento de prisão preventiva, né? Segundo o que dispõe o artigo 314. Lembra que as hipóteses de ilegalidade é um confronto evidente, uma afronta evidente do fato à norma? Então, é basicamente isso que ocorre aqui. Olha só, a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, que são as excludentes de ilicitude, né? Legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal, estado de necessidade e exercício regular de um direito. Então, nessas situações, a prisão preventiva, quando decretada, será considerada ilegal. Próxima situação de ilegalidade, vamos lá? Seguinte: ausência, e aqui é um ponto importante, ausência de revisão pelo juízo que decretou a prisão preventiva a cada 90 dias. Também verificamos na aula anterior que, com o advento do pacote anticrime, né, passou-se a ser previsto no Código de Processo Penal a necessidade de reavaliação, de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias. Então, toda vez que o juízo decretar a prisão preventiva, a cada 90 dias ele tem que estar analisando, né, de ofício essa necessidade de manutenção da prisão preventiva, para que o sujeito não fique preso para sempre, né, durante um longo período de tempo sem necessidade. Então, nessas situações, se evidentemente, né, se por consequência o juízo não analisar essa manutenção, essa necessidade de manutenção da preventiva a cada 90 dias, estaremos diante também de uma hipótese de ilegalidade. E no caso de ilegalidade, cabe peça de relaxamento. No presente caso, como é prisão preventiva, a peça será relaxamento da prisão preventiva. Mas acontece que, em relação a esse dispositivo, existe uma peculiaridade, tá? Recentemente, isso você pode verificar lá no informativo 995 do STF, recentemente, naquele caso famoso de um traficante aqui no Brasil, né, um traficante famosíssimo, né, onde o STF acabou liberando esse traficante. Era uma situação que tratava justamente desse caso, da necessidade de avaliação sobre a prisão preventiva a cada 90 dias, né? Então o juízo decretou a prisão preventiva desse traficante e não avaliou a renovação depois de 90 dias. Foi impetrado um habeas corpus, né? Foi subindo esse habeas corpus, chegou no STF e o STF inicialmente verificou que o juízo inicial não tinha analisado essa renovação, considerou, portanto, a prisão ilegal, relaxou a prisão desse traficante. O traficante, depois disso, teve a sua liberdade e fugiu do país, né? Naquela situação, então, houve uma comoção social muito grande e o STF, que até então tinha aplicado
A letra da lei, né, na figura de um só ministro, liminarmente, acabou que revertendo essa situação na suspensão de liminar número 1396. Então, o atual entendimento do STF, após o julgamento desse habeas corpus, né, especificamente nessa suspensão de liminar, é o seguinte: o mero fato do juízo não analisar a prisão preventiva após 90 dias não causa automática ilegalidade. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se o juízo que decretou essa prisão preventiva não analisar depois de 90 dias e você impetrar habeas corpus, o tribunal, por si só, por conta disso, não pode deferir esse habeas corpus. É preciso que, antes disso, o juízo a esse juízo que decretou a preventiva, seja dada a oportunidade dele reavaliar essa prisão. Daí, então, estaremos diante de uma ilegalidade. Esse é o atual entendimento do STF, ou seja, a mera ausência de revisão automática depois de decorridos os 90 dias não causa por si só a imediata ilegalidade. É preciso que esse juízo que decretou a preventiva seja dado a ele, né, nova oportunidade de avaliar essa necessidade de manutenção. Beleza? Então essas são as hipóteses de relaxamento da prisão preventiva. Ao lado do relaxamento da prisão preventiva, temos as hipóteses de revogação da prisão preventiva. E você bem sabe, quando falamos em revogação, falamos em situações de desnecessidade. Então, quando a prisão preventiva ela é legal, né, ela foi decretada de modo legal, mas ela é desnecessária, estaremos diante de uma peça de revogação da prisão preventiva. E quando ela será desnecessária? Simples, quando nessa prisão, melhor dizendo, não estejam presentes, não estejam configurados os pressupostos de decretação da prisão preventiva que estão previstos lá no artigo 312, que eu acabei de falar para vocês, né, que é o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, todos eles previstos nesse dispositivo. Então, olha só, artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Mais uma vez, não vou entrar no mérito do artigo 312, porque eu falei sobre ele na aula anterior. Então tem que estar na ponta da língua cada um desses fatores, cada uma dessas expressões previstas aqui no 312, porque quando elas não estiverem configuradas, estaremos diante da hipótese de prisão preventiva desnecessária. Se é desnecessária, você ataca mediante peça de revogação da prisão preventiva, ok? Aqui, então, finalizamos a prisão preventiva. Vimos, então, só resumindo, a prisão em flagrante, né, e vimos dentro da prisão em flagrante que ela poderá ser ilegal ou a sua conversão para a preventiva ser desnecessária. Depois vimos a prisão preventiva, que poderá também ser ilegal ou desnecessária. E agora veremos a prisão temporária, que é a terceira espécie de prisão cautelar que nós estudamos também na aula anterior, que é uma prisão cautelar que se destina exclusivamente à fase investigativa, decretada pela autoridade judicial competente em relação a certos crimes, a determinados crimes por um prazo determinado de até 5 dias, tá? Prorrogável por igual período. Ou quando for prisão temporária de crime hediondo, prazo de até 30 dias, também prorrogável por igual período. Mas essa prisão poderá ser ilegal ou poderá ser desnecessária. E a lógica aqui é a mesma da anterior. Se for ilegal, é relaxamento. Se for desnecessária, é o quê? Revogação. E qual são não dá, né? Já gravei 5 aulas hoje, então às vezes o parafuso falta aqui. Quais são as hipóteses de relaxamento da prisão temporária? Ou seja, quais são as hipóteses de ilegalidade? Estaremos diante, senhores, de prisão temporária ilegal quando decretada de ofício pelo magistrado ou decretada durante a fase judicial ou decretada em face de crime não previsto lá no artigo 1, inciso 3 da Lei 9.760,
ou quando extrapolar o prazo previsto na mencionada lei de 5 dias, ou quando extrapolar o prazo de 30 dias previsto para a prisão temporária nos crimes hediondos, né? São situações que nós já estudamos lá na aula anterior em relação à prisão temporária, que quando configuradas estarão caracterizando uma prisão temporária ilegal. Se é prisão temporária ilegal, a peça é relaxamento de prisão temporária. E quando ela vai ser desnecessária? Ela será desnecessária quando não atender aos incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 7.960 de 89. E o que diz esse artigo 1º? Olha só, caberá prisão temporária quando, inciso 1, imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou inciso 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Aqui são situações de desnecessidade da decretação da prisão temporária. E por conta disso, sendo prisão desnecessária, nós atacamos mediante, uma peça de revogação da prisão temporária. Beleza, pessoal? Bom, era basicamente isso que eu queria passar para vocês nessa aula, tá? Então essa aula, ela está estritamente ligada com a aula anterior, que nós falamos sobre prisões cautelares, então preciso que você estude, quando for revisar essa matéria, as duas aulas de maneira conjunta, porque é muito importante que você faça isso para que você obtenha o necessário aproveitamento nesse conteúdo na sua prova, tá? Quando cai prisão cautelar e quando cai peça de liberdade, se você tem esse conteúdo aqui em mente e sabe tudo que eu disse para vocês aqui hoje e na aula anterior, não tem erro, tá? Sua nota é integral, ok? Se você gostou da aula, deixa aqui embaixo o seu comentário, já baixa também o seu material, entra nas redes sociais, entra no grupo do Telegram, e também participe do sorteio. Enquanto isso, eu aguardo você na próxima aula, beleza? Vou ficando por aqui, fui!